Bem-vindos ao nosso curso de inglês para iniciantes, onde você vai aprender inglês do zero e finalmente deixar de ter esse rótulo de aluno iniciante que te persegue por anos. Em pouco tempo você irá se transformar em um aluno intermediário de inglês. Aqui no curso você vai ter acesso imediato a 37 aulas completíssimas com todos os detalhes sobre cada tema para que não haja dúvida nenhuma ao final do estudo de cada assunto. Eu vejo hoje que mesmo você sendo uma portuguesa de origem judaico-sefardita, na qual o processo tramitou na Conservatória de Lisboa, você ainda reside no Brasil. Você tem algum objetivo? Quais são os seus planos futuros para essa nacionalidade? Ou você pretende ainda continuar residindo no Brasil? Nós algumas vezes pensamos em morar em Portugal. Eu vou ser sincera, uns anos atrás eu estava até olhando anúncios de imóveis e tudo. Mas depois nós mudamos de opinião, nós achamos melhor ficarmos por aqui, mas eu brinco, eu falo que é sempre bom ter um plano B. Então, eu acho que nós vamos usar isso depois, acabando essa pandemia, estando controlada. Nós pretendemos usar para viajar, para conhecer, enfim. Mas morar, porque eu vou ser sincera, eu acho que depende da pessoa, da situação da pessoa. Eu estudei profundamente Portugal, a geografia, a história, a economia, e depois de estudar profundamente, nós chegamos à conclusão que não valia a pena, porque, inclusive, eu aconselho, quem quer mudar para um país, seja lá Portugal ou lá onde for, a pessoa deve estudar. Eu vi que tem muito brasileiro que vai na aventura, não conhece nada do país e sofre de forma desnecessária, enfim. E estudando profundamente a história, a população, os costumes, as leis, tudo, nós chegamos à conclusão que o Brasil é 1000 vezes melhor para nós, por vários motivos. Agora, há situações em que para algumas pessoas pode ser melhor para Portugal, não é o nosso caso. Então eu brinco, eu falo que eu só iria para Portugal, outro país da Europa, no caso de uma revolução, uma guerra, que fosse em desespero, mas por via das dúvidas, nós temos tudo pronto aqui em casa, até cópia de diploma, qualquer coisa. Se tiver que sair correndo no aeroporto, também é uma outra coisa, que, por exemplo, a gente conhece pessoas que mudam e não levam nem histórico escolar, nem nada, e depois a pessoa tem um problema, tem um perrengue lá fora para estudar, para trabalhar. Eu não trouxe meu histórico escolar, eu não trouxe meu diploma. Então, é sempre bom a pessoa ter tudo separado, vá separando tudo, porque como diziam sábios, certeza só dos ontem. Eu tenho uma amiga minha que o pai dela, ele era uma pessoa bem sucedida numa colônia portuguesa na Índia, Goa, eles falam português lá, os indianos. Ele era uma das pessoas mais importantes da cidade lá, ele era o juiz de direito e por causa de uma revolução ele teve que sair praticamente com a roupa do corpo. E não deu tempo nem dele trazer o diploma, foi um perrengue para ele. Eles vieram para o Brasil, você imagina a situação, né? Um juiz de direito ter que sair correndo do país com filhos pequenos, e ele teve muita dificuldade. E outras pessoas também. Nós vivemos num mundo assim inseguro. Felizmente o Brasil é um país seguro, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então é sempre bom a pessoa ter tudo preparado, cópia de histórico escolar, diploma, passaporte em dia, porque eu conheço muitas pessoas que falam, meu passaporte está vencido, quem sabe um dia. Você não sabe na hora, se você tiver que sair correndo para o aeroporto, você não vai ter tempo para nada. Então, mas não é nossa intenção morar em Portugal. O Brasil, eu digo o seguinte, eu não conheço o melhor lugar no mundo para a pessoa enriquecer que no Brasil, para a pessoa prosperar. Tem muitas oportunidades. Portugal, eu acho o seguinte, Portugal é notório que tem mais qualidade de vida na questão da segurança. Nós temos um problema grave, crônico aqui no Brasil, infelizmente, da segurança. Mas, por outro lado, nós aqui
temos coisas que lá não tem, são melhores. Então, eu poderia fazer um vídeo contando. Então, por exemplo, lá não tem SUS, tudo assistência médica é paga, consulta é tudo pago, escola é paga, não existe escola pública. Então, o salário mínimo é o salário mínimo mais baixo da Europa. Tanto é que os portugueses saem, os jovens portugueses, eles vão para outros países da Europa. Até o salário mínimo da Espanha é mais atraente, é melhor que o de Portugal, que é o pior de todos. Então, agora, se a pessoa tem oportunidades para brasileiro, agora, por outro lado, tem muita oportunidade de emprego, que no Brasil está muito difícil, lá tem muitas vagas para quem tem ensino médio, que está muito difícil. Aqui no Brasil, por exemplo, auxiliar administrativo, auxiliar de produção, esse tipo de ocupação, tem muitos empregos lá. A pessoa pode ir lá trabalhar em supermercado, em alguma coisa, né? Então, lá eu acho que tem mais vagas de emprego para pessoas que têm pouca formação profissional, que aqui no Brasil está mais difícil. Mas, por outro lado, tudo depende, cada caso é um caso. Então, de repente, para uma pessoa lá pode ser incrível, e para outra tem muito brasileiro que volta, que não dá certo lá, né? Então, agora eu recomendo a pessoa entrar pela porta da frente com a cidadania sefaradita, com tudo certinho, para não ter problema, para não sofrer a peste de imigrante ilegal, sofrer perseguição, expulsão, enfim, é isso. Cada caso é um caso. Estude bem, estude o país, estude o lugar, o que você vai fazer lá, enfim, para não quebrar a cara.